Boa noite, meu nome é João Ramos. Alguns de vocês já me conhecem. Sim, o João, de Idanha Nova. Lucas, estás bom? Barreira, estou. E não, e o irmão também. Como é que vocês estão? Todos bem? Pois eu agora apetece-me falar aqui. Eu vou falar de um assunto que é curioso para nós, da nossa geração. Vocês lembram-se quando os nossos grupos, porque havia vários grupos mesmo na Idanha, vocês recordam-se? A Idanha era uma terra relativamente pequena, uma vila, não é? Do interior. Mas também já tinha as suas classes, não é? Havia a classe dos burgueses, a classe média, dos funcionários públicos, de alguns, porque alguns funcionários públicos já eram burgueses na altura, e havia a classe dos agricultores, dos funcionários, dos filhos daqueles que trabalhavam para os marqueses e para aquelas monarquias que lá havia muito na Idanha. E eu vou falar aqui sobre nós. A nossa relação, a nossa vida, como é que se vivia naquela altura? Andávamos todos em grupos, não era? Que eu me lembro. Andávamos todos em grupos de 4, 2, 3, 1. Eu e o Lucas, eu e o Bruno, eu, o Bruno e o Lucas, eu. Havia um grupo restrito, nosso, falo de nós. Depois havia um outro. E depois havia ainda um outro. Posso dizer que poderia classificarmos a sociedade idanhense como em três camadas distintas. Nós faríamos parte da intermédia. E gente como é que se divertia? Oh, oh João, João Porto. Então, João Porto, meu companheiro de secretário, não era de secretária, era de carteira, não é? Na escola. Como é que chamava aquilo antigamente? Eh, Pronto, estamos a partilhar a mesma, a mesma mesa. E naquele tempo que tínhamos lá o tinteiro, não é? A gente escrevia com aquela tinta permanente e aquelas canetas que se metia lá. A nossa relação, a nossa evolução na adolescência, e depois eu estou-me a referir a nós só, aos homens, mas o mesmo se aplica às raparigas. Andava-se também em grupo. E qual era a nossa relação com elas? Basicamente era na escola, nos recreios, e depois na parte social, na parte extra escolar, era muito rara. E aqueles namoros normalmente começavam com olhares, depois havia uma certa aproximação. Mas antes de nós, agora voltando um pedacinho atrás, ao tempo dos nossos pais, aí nem isso havia. Aí namorava-se mesmo só pelo olhar. E quando era pedida a mão, não é? Que era assim, pedia-se a mão ao pai dela, só aí é que era oficializado o namoro. E não andavam de mão dada na rua, como agora andam agora e agora não é preciso tanto para isso, não é? E era assim que as coisas funcionavam. E no nosso tempo estudávamos basicamente até ao tempo, praticamente ao tempo depois há ali um espaçozinho curto, porque nós não tivemos aquela felicidade de haver já universidades e escolas superiores
em qualquer esquina, como há agora, e então era o serviço militar que fazia a diferença, que nos transformava de rapazes para homens. E basicamente era nessa fase que se assumiam os namoros e então havia a relação se oficializava essas relações. Era assim que as coisas funcionavam. E tapadas, também não era de ti também, tu sabes, fizeste o mesmo, passaste pelo mesmo. Todos nós passamos. Tu pediste a mão, ainda foste tu que pediste a mão. Eu nunca pedi, mas tu acho que foste tu que pediste a mão e eu vou-te pedir aos mãos. Que se pedia a mão mesmo, ia-se a casa mesmo e pedia-se a mão da filha ao pai. E, e chegámos a uma fase, depois havia aquela fase em que os homens conviviam, viam futebol, viam jogos de futebol, levavam uns copos, conviviam, e as mulheres estavam em casa, né? O lugar da mulher era em casa, cuidar da casa, e os homens era trabalhar, ganhar o dinheiro para casa e depois conviverem, tomarem uns copos, divertirem-se um bocadinho, jogarem as cartas, fazer aqueles jogos deles, conforme os sítios, né? Nas aldeias havia aqueles jogos típicos das aldeias, como havia na minha, de Segura, a malta de Segura sabe muito bem quais eram os jogos das cartas, se usavam as cartas espanholas, não eram os portugueses, eram as espanholas, era o jogo da raiola. Os mais pobres, da classe mais baixa, jogavam as cartas. Os da classe mais alta jogavam a raiola, que era um jogo com umas moedas. O meu avô tinha uma caixa de sapatos de moedas dessas, de bronze, de ouro, de prata e mesmo ouro. Dos reis, Dom Carlos, Dom Luís, Dona Maria. Dona Maria, por exemplo, tinha muitas moedas em ouro. Só que o ouro não era muito. Para aquilo, o melhor era o bronze, porque era a moeda mais pesada, era aquela que colava mais na madeira. Portanto, até nas pequenas aldeias havia essa distinção. Na maneira que se vestiam, os capatazes, os que ocupavam cargos, todos trabalhavam para os senhores. Isto era quase. Todos trabalhavam para os senhores, havia sempre os senhores, não é? Os donos de tudo. E trabalhavam para eles. Esses vestiam diferente. Por exemplo, o meu avô da parte do meu pai era diferente do meu avô da parte da minha mãe. O chapéu era diferente, a roupa era diferente. Os da classe mais alta usavam um chapéu liso, usavam cajado, andavam sempre todos de cajado. A roupa era diferente. E nós próprios imitávamos eles quando lá íamos de férias. Vocês não imaginam o que era uma aldeia como Segura na fase das festas, das alturas festivas. Por exemplo, na Santa Marina, por exemplo, Segura transformava-se num viveiro. Toda a malta nova, éramos milhares, invadíamos Segura e imitávamos os nossos avós. O que era curioso, era bonito. Imitávamos, vestíamos como eles, também nós usávamos cajado, também nós usávamos as camisas, roubávamos as camisas aos nossos avós. Roubávamos os dois fumeiros para fazermos à noite petiscadas junto ao rio. As coisas mudaram de tal maneira que chegámos a uma fase, e é aí que eu quero chegar, à relação, ao salto que há entre a convivência daquele tempo, do nosso tempo, para o que se passa hoje, para o que eu assisto hoje, aqui, nas redes sociais e na vida real. Naquele tempo, os homens eram os dominadores em tudo. A mulher, não havia um divórcio, não havia uma separação.
Não havia. Ninguém sabia o que se passava em casa. E se havia uma mulher que se separava do marido, o que era raríssimo, raríssimo, mas isso era mesmo muito raro, essa mulher era marcada pela sociedade. Isso nunca acontecia. E claro que não estou de acordo com isso, como é óbvio, mas acontecia assim. Mesmo que houvesse maltratos, isso acontecia. Com o passar dos tempos, chegámos à nossa idade, à nossa fase, a coisa melhorou um bocadinho. Já havia aquela. Já fazíamos aqueles bailinhos, aquelas coisinhas, aquelas festinhas, já havia uma convivência maior, mas sempre tinha os seus limites. Chegava-se ali a uma certa. Pronto, a mãozinha, um beijinho, e daí para a frente já não se passava. Havia ainda alguma consideração pelos valores, por tudo o que nós trouxemos de trás. Depois há um salto tremendo. Quando vamos para Castelo Branco estudar, tirar para o curso complementar, já se nota, há uma pequena diferença e vai havendo uma aproximação maior entre nós e elas, mas sempre nos limites. Por exemplo, eu estive na residencial da Gulbenkian em Castelo Branco, tínhamos a masculina e tinha a feminina e nós convivíamos. E também já havia, portanto, um intercâmbio, fazíamos festas, mas sempre. E estávamos fora dos pais, não estávamos a ser controlados pelos pais, mas havia sempre aquele respeito. E o que acontece hoje? Com a aparição dos computadores já houve uma mudança, uma determinada mudança. E quando começaram, agora, naquele tempo, podemos dizer que há um salto tremendo. As mulheres que eram as oprimidas, estamos a falar de uma forma emocional, social, eram as prisioneiras da sociedade e saíam raramente, e quando saíam era sempre com o marido ou entre elas, nunca era de outra forma. E com a internet, então, tudo mudou. Aquela opressão que existia sobre as mulheres teve um efeito completamente catastrófico, direi eu, socialmente. E o que é que se verifica hoje? Quem é que manda hoje numa relação? Quem é que começa a relação e acaba a relação? Não é o homem. Não é. Já não está nas mãos dos homens decidirem isso. Hoje são as mulheres que fazem isso. Hoje são elas que decidem quando se começa e são elas que decidem quando se acaba. Porquê? Motivos? Vários. Há uns que são justificados. Violência doméstica. É muitas vezes o que é usado para justificarem isso. Há também. Ele era boa pessoa e tal, mas abusava um pedacinho do álcool. Outra das justificações também que são válidas. E depois há uma que engloba todas, que é porque é que a tua relação chegou ao fim? Porque é que acabaste? Porque já não dava mais. É uma justificação que dá para todos os casos. Já não dava mais. Já não dava mais. E então? Então decidi acabar. E de quem é que vem isso sempre? Quando já não dava mais, não é dos homens, é das mulheres. São hoje as mulheres que decidem quando é que já não dá mais. O que é que não dá mais? Não sei. Fica ao critério de cada um. Mas serve para todos os casos. Elas não vão nos especificar
Mas por isso é que hoje as relações são muito difíceis de manter, porque as mulheres detrás de um monitor são muito mais perigosas nesse aspecto do que os homens. Porque as mulheres tiveram sempre um grande monitor à frente, mas um monitor opaco, um monitor que só refletia, um espelho. Hoje não, hoje têm uma porta aberta para o mundo. E então depararam-se de um momento para o outro. Ficaram em contacto com a sociedade, de onde sempre tiveram as portas fechadas, e então foi uma autêntica debandada. O que não já aconteceu, não se notou tanto nos homens, porque os homens já tinham alguma liberdade, muito mais liberdade que elas, portanto não se verificou nisso, tanto nos homens, mas nas mulheres, tanto que hoje a situação é completamente ao inverso. São elas que decidem, não somos nós, não é o homem. Por, há relações de interesse, há relações de amor, há relações de atração física, continua a haver tudo. No nosso tempo era mais a atração física e basicamente gostava, porque gostava da pessoa. Hoje em dia já é tudo muito mais complexo. Hoje em dia há os de interesse, não é? Muito. E elas dão muito valor a isso. Elas dão muito valor. Para elas, acho que os homens são quase todos iguais fisicamente. Não tem muito, não tem muita importância isso. Para elas o importante é realmente eh, o benefício, o benefício material que o homem lhes dá. E muitas vezes usam isso só temporariamente. Uma relação hoje é a prazo. Não há uma relação definitiva. Hoje quase todas as relações são a prazo. Começam quando elas querem e acabam quando elas querem. É assim. E há as redes sociais, que a gente já sabe como é que é. Hoje já não são redes sociais de coisa nenhuma. O WhatsApp não é nenhuma rede social, toda a gente sabe isso. O Facebook também já não é. Quando eu digo social, estou a falar de social mesmo. Hoje é mais para outras coisas do que também serve, não é? Mas é mais. E depois há os da especialidade. Também se incluem nestas redes sociais do WhatsApp ou do Facebook, o Instagram, e há outros que eu não conheço isso, que eu não. Nisso sou um autêntico leigo. Depois há aquelas da especialidade, o Badu e amizades e assim, mesmo dirigidas para os encontros, para os namoros, para a parte sexual mesmo. Há esses. E então, quem é que recorre muito a isso? As mulheres. São as mulheres para encontrar um homem. Não se anda já como nós conhecemos as pessoas na rua. E hoje em dia já não é preciso sair de casa, não temos que ir a discotecas para conhecer uma rapariga, para conviver com uma rapariga. Não, hoje não é assim. Hoje são elas que conhecem, são elas que escolhem, são elas que decidem quando inicia a relação e são elas que determinam quando se acaba a relação. E quando é que se acaba a relação? Quando elas querem. E quando é que elas querem? Quando estão fartas. Porquê? Ou porque há outros interesses por trás, ou porque querem mesmo mudar. E se querem mudar, quem é que vai sair? Quem é que vai ser mudado? Somos nós. E depois somos nós que temos que nos adaptar. Somos nós sempre que cantamos atrás. Elas é que dão sempre o primeiro passo. Esta é a realidade atual. E não haja dúvidas sobre isso. E então, com a imigração,
estrangeiras, mais brasileiras, claro, há sempre também o pormenor do casamento por interesse, da união por interesse. E isso é, obviamente, muito usado. Por isso é que eu digo que hoje em dia a beleza do homem pouco significa. O que significa é aquilo que o homem oferece. E se o homem oferecer as condições que elas requerem e que elas exigem, esse é o homem certo. Aquele que lhes dá casa, que lhes dá a nacionalidade, o bem-estar que elas pretendem, tudo bem. Depois de obterem isso, é claro que isto são relações a prazo. E elas fazem isso mesmo com interesse. Quem pode ser magoado disso tudo é o homem, que pensa que está numa relação a sério e afinal está a ser usado, está a ser mesmo usado. Hoje é o, a parte emocional, a parte sentimental, o relacionamento emocional está nas mãos das mulheres. Hoje são elas que mandam nisso. E verifica-se isso. Elas não é um relacionamento que as impede de continuarem sempre à procura. E os sinais são muito, muito claros. E só vou dar alguns. Para o caso de ser útil. Aos telemóveis. Hoje um telemóvel é tudo. Não é? Nenhuma mulher prescinde de um telemóvel. E quais são os programas? Logo os programas que instalam no telemóvel. O Facebook, o Instagram e os Badus e outros afins. É logo. E como o que é que fazem nesses programas? O que é que procuram? Homens. É logo. Procuram homens. E, portanto, não é um relacionamento real, físico, que impede que elas continuem à procura de outros homens e terem contato com outros homens. E nesse aspecto, hoje em dia, as mulheres são muito mais atrevidas e muito mais violentas emocionalmente que os homens. Porque quando os homens traíam, era uma situação ocasional. Como antigamente havia. Ia-se às casas das meninas, não é? Ia-se às casas. Aquilo era uma coisa ocasional. Que não passava disso mesmo. Era só pôr. Basicamente para efeitos. Por motivos físicos, não por motivos emocionais, que não havia qualquer tipo de emoção. Qualquer pessoa sabe disso. E hoje elas fazem muito, muito pior que isso. O homem podia trair a mulher durante meia hora ou uma hora, mas voltava sempre a casa. Tinha sempre a família, mantinha sempre a família unida. Não separava a família. Hoje as mulheres destroem lares e lares e não olham onde é que estão os sentimentos, não olham isso. Elas é porque normalmente há mulheres que passam por 5, 6 relações com homens diferentes e a justificação que dão é sempre a mesma. Quando não há divergências evidentes que a própria sociedade, os próprios vizinhos conheçam, os motivos é sempre os mesmos. Não é? Ela não vai dizer que ele abusava no álcool quando os vizinhos sabiam que ele nem bebia, ou que batia nela quando os vizinhos sabiam que ele não batia nela. Portanto, o motivo é sempre o mesmo. Porque já não dava. E no já não dava, inclui-se tudo. E depois, mas só que a justificação, quando elas trocam de um para o outro, é assim, o novo pode ou não pode conhecer das anteriores relações.
se ela puder evitar que ele conheça, evita. Não lhe vai dizer diretamente. Mas se ele tiver conhecimento disso, o motivo é sempre o mesmo. Já não dava, ele abusava do álcool. É a primeira justificação. Ou ele era muito bruto. Outra das justificações. E por isso mesmo, elas, quando dão o passo, quando dão aquele passo do já não dava, quando há em casa já um sinal de sentido obrigatório na direção da porta da rua, elas já estão preparadas. Elas já têm o campo preparado. Eu vou-vos dar 3 ou 4 sinais que já prevêem essa situação. Quando a tua mulher ou a tua companheira demora, tu ligas, estás-lhe a telefonar, ela está com o trabalho, ou está com uma amiga, ou está. Esteja onde estiver. E tu tens que lhe telefonar 5, 6 vezes, às vezes estás numa hora e ela não atende o raio do telefone. Eu digo, porquê é que não atendeste o telefone? Não estava comigo. Não estava comigo. E depois chegas a casa, estás com ela está ao teu lado e ela não larga o telefone. Está sempre pode falar com olhar ou rir-se, está a ver vídeos do TikTok e ri-se, está a ver coisas assim, mas está sempre agarrado ao TikTok. Ou sempre agarrado ao telemóvel. Não largue o telemóvel. Em momento nenhum. Eu, por exemplo, esqueço-me do telemóvel em qualquer canto da casa. Às vezes nem esqueci onde está, não o encontro. E às vezes até era bom ter outro para ligar para ele para ver se o descubro. Mas acontecia isso. Quantas vezes eu colocava o telemóvel num sítio e ficava lá o dia todo. Não andava. Elas não largam, andam sempre com eles. Sempre. Quando isso acontece, é preciso começar a ter atenção a essas coisas. São nesses pormenores que se nota, que se vê. Quando uma mulher, quando uma mulher está sempre agarrada ao telemóvel, não larga, cada passo que dá, o telemóvel acompanha. Tem sempre, quando está contigo, no silêncio. Quando está sentado no sofá ou assim, com uma mesa à frente, coloca sempre o monitor para baixo, nunca para cima, sempre para baixo, sem som. E quando se levanta para ir a algum sítio, leva o telemóvel. Não fica lá. E principalmente quando vai à casa de banho, aí sim, ela vai ver as chamadas que recebeu, os contactos que recebeu, vai responder àqueles que acha que deve responder e assim sucessivamente. Isso é um sinal que é preciso terem atenção. É um mau sinal. Já indica alguma coisa. Numa relação, isso é importante. Eu, por exemplo, é uma coisa que nunca faria, né? Nunca fiz. O telemóvel é para falar quando querem falar comigo. Quando eu quero falar com alguém, não é para eu estar a fazer nada por trás, nas costas da minha companheira. Isso não. E acho que a maior parte, nesse aspecto, os homens são muito mais fiéis do que as mulheres. As mulheres hoje usam, parece uma vingança, não é? Parece que aquela opressão toda do passado agora rebentou como se fosse uma bomba atómica. Não é? Estivessem presas numa grande prisão e agora se abrissem os portões e saíssem todas e tomassem conta do mundo. E é isso que está a acontecer. Estão a tomar conta do mundo emocional. Hoje o mundo emocional está nas mãos delas. E basta elas quererem, não há hipótese. Basta elas fartarem-se, acharem que já não dá lá e querer variar, mudar,
para isso acontecer. E outro sinal também é muito importante. Quando não estão a fazer alguma coisa de útil na casa, como cozinhar, uma coisa boa que acontece hoje é que os homens também já cozinham. Olha, eu gosto, adoro cozinhar. Quantas vezes a mulher que vive comigo está a ver televisão ou está agarrado ao telemóvel, está agarrado ao telemóvel e eu estou a cozinhar? Quantas e quantas vezes? E fala, fala e não para. Muitas. E quando elas não estão a fazer, era isso que eu ia dizer, quando elas não estão a fazer algo que seja mais que os homens não gostam tanto de fazer, tem a ver com a roupa, não é? Com fazer as camas, ali, passar a roupa a ferro, arrumar a roupa, essas coisinhas assim, esses pormenorzinhos que os homens de uma maneira geral não gostam de fazer. Lavar a louça hoje já fazem. Mas essas coisinhas está mais. Quando não estão a fazer uma coisa dessas, o que é que estão a fazer? Adivinha? O que é que estão a fazer? Agarradas ao telemóvel. Sempre. Mas é que é sempre mesmo. E outro sinal é que, já disse esse, de ter sempre em silêncio, virar para baixo, ou então estarem a ver o TikTok e coisas assim. Quando estão contigo, quando tu estás presente, é isso que elas fazem, de uma maneira geral. Mas quando tu a surpreendes, e aí é que a dúvida começa a deixar de ser dúvida, porque quando está contigo tu já sabes que ela não vai. E só o facto de virar o monitor para baixo e o facto de pôr um silêncio, o que é que significa? Há qualquer coisa que pode acontecer que ela não quer que tu saibas. Por isso é um sinal importante. O facto de andar sempre com o telemóvel atrás é outro. Não vá o telefone tocar e tu naturalmente olhas e vês o nome da pessoa que lhe está a ligar. Eles, claro. A melhor coisa é mesmo pôr no silêncio e mesmo assim, mais seguro, levar-no, porque mesmo estando no silêncio, se alguém ligar, o monitor acende e pode chamar sempre a atenção. Então é mais seguro levar mesmo. E é isso, e levá-lo e depois aproveitar aqueles momentos quando vai a zonas mais casa de banho, por exemplo, para aí sim irem lá consultar, vão logo, dão a volta àquilo tudo, a ver as chamadas, a ver as mensagens, a ver aquela coisa toda e ver aquilo tudo, tentam atualizar em 15 minutos que estão na casa de banho, atualizar aquilo tudo e pronto. É isso, aproveitam as zonas da casa mais reservadas, mais uma casa de banho ou assim, onde claro que o homem não pode ir, mas por exemplo, se for à cozinha ou ao quarto, o homem já pode ir, também pode ir e fazer e surpreendê-las, e então aí é na casa de banho que elas fazem essa atualização da sua vida social extra, social e emocional, porque muitas vezes já é emocional e o homem nem sequer sabe. E nem sequer sabe que à porta já estará outro à espera quando chegar a vez dele sair, ou caso seja ao contrário, a outra porta já estará aberta para ela entrar. Portanto, assim que funciona agora. E os sinais são muito. São fáceis de ver. Fáceis, para quem está atento, são muito fáceis de ver. Só pelo telemóvel já se consegue ver. Só pelo comportamento dela em casa e na relação que ela tem com o telemóvel já é suficiente para tirar as conclusões.
E já sabemos quando é que temos que pôr o sinal de sentido obrigatório na direção da porta de saída da casa. Isso é garantido. Mais tarde ou mais cedo vai acontecer. E vai acontecer por uma coisa estúpida qualquer. Basta uma justificação que para ser usada para esse fim. E basta isso e acabou. Acabou a relação. Já não dá. E pronto, e qual é o motivo? Não há motivo. Não é preciso haver um motivo concreto. Não. É variar, mudar. Mudar as coisas. Mexer nas coisas. Como nós fazemos ao lume, quando ele está a querer apagar e está ali já a moer, a gente vai lá e mexe aquilo tudo e o lume parece que renova outra vez. Parece não, renova mesmo e começa é mais ou menos isso. É uma relação que já está ali em banho-maria e então vais lá com um pau, mexes aquilo tudo e pumba, renasce outra vez e provoca outra vez aquela chama e pronto. Era assim nas fogueiras que a gente fazia, não é? Mexia-se e aquilo fazia outra vez chama. E isso é mais ou menos o que acontece nas relações. Acaba-se por, porque já não está a dar, a chama já não está acesa, e então a melhor coisa, em vez de mexer, se mexer na mesma lenha que já estava lá a arder, não. Elas preferem mudar a lenha, mudar a madeira. É que nas relações, as relações também podem ser mexidas, sem mudar a pessoa. E é isso que devia de ser feito, não é? Não é isso? É isso que é natural. É isso que devia de ser feito. Mas não. Elas preferem mudar a pessoa. Mais depressa elas mudam o homem do que o homem muda a mulher. É óbvio que elas ao mudarem o homem só tem duas opções. Ou fica só, ou arranja outra. Encontra outra. Mas não, ela quando sai, é uma coisa curiosa, é que as mulheres são extremamente calculistas. Muito pragmáticas nesse sentido. Elas não dão um passo em falso. Elas quando só levantam um pé, quando já têm o outro no chão. Elas não acabam com uma relação sem saberem, sem terem já outra pessoa do outro lado à espera. É isso que torna as mulheres muito perigosas nas relações. Isto é só um conselho para quem quiser ouvir, para quem quiser seguir. Muito cuidado a esses sinais, porque são sinais que são importantes. E se o homem os detectar a tempo e não deixar chegar a isso muito longe, avançar isso muito longe, pode tomar algumas medidas que possam evitar isso. Pode tomar, porque elas, quando metem uma coisa na cabeça, é difícil tirá-las. É claro que aquela relação que vem a seguir não irá dar nada. Não dá. E então, quando é por interesse, então é que não dá nada. Porque elas, depois de conseguirem isso acontece mais com os imigrantes. As imigrantes, quando chegam aqui, qual é o objetivo delas? É arranjarem um trabalho logo, começarem a trabalhar, uma casa e terem a nacionalidade portuguesa, conseguirem a nacionalidade portuguesa. Portanto, aí os objetivos estão definidos. Estabilidade, garantias, dinheiro e o futuro. Portanto, aí as pessoas que estão, elas fazem primeiro uma escolha. Vão para essas redes e põem ali, fazem ali uma seleção de 5 ou 6 e depois experimentam. Experimentam um, experimentam outro, experimentam outro, experimentam outro, experimentam outro e depois chegam ao fim e escolhem aquele que acham que é melhor. Mas experimentam. Essas experimentam mesmo. Passam por todos. E depois pensam,
escolhem aquilo que acham que é melhor. Às vezes não é, às vezes não dá. E quando não dá, o que é que fazem? Vão fazer vão repuscar dos, dos prescindidos. Dos prescindidos. E muitas vezes acontece que conseguem, outras vezes não conseguem. Mas a finalidade delas é sempre essa. É fazer uma lista primeiro. Não é ao caso. Não começam uma relação com o primeiro que aparece. Não. Fazem uma lista e vão, então seguem aqui, para ver qual é que. Aí, para quem interessa a beleza, a atração física, aí não há nada disso. Não há beleza, não há, pode haver atração física, mais do homem para ela do que ela para o homem. O homem para ela é só um objeto de. É só uma ferramenta, mais nada que isso. É um objeto material, mais nada. Ali não há sentimentos. Quando é para acabar, é mesmo, acaba-se mesmo e já está o outro à espera. E já tem o outro, já sabe que está à espera. Portanto, aí não há nada a fazer. Porque aquilo segue a regra geral, que é assim que acontece. Com os imigrantes que chegam aqui. É isso que acontece. E elas vão com aquele que lhes garante, que lhes dá mais garantias. E isto faz-me lembrar do nosso tempo e do tempo dos nossos avós, então nem se fala. Como a volta que houve, se verificou na nossa sociedade, no aspecto da vida emocional, da vida social, na parte das relações. A diferença. Hoje em dia, com as redes sociais, com estes sites, com tudo isto, acontece a quantidade de divórcios que aumentou de uma maneira drástica. Eu estou até famílias normais, famílias completamente normalíssimas, se separam. Até essas acontece isso. Quanto mais aquelas relações que já aparecem numa idade mais avançada, em que as pessoas, e acontece normalmente com mulheres que são divorciadas, homens que são divorciados, e que no fundo o que é que procuram? Aí a atração física pouco significa, os sentimentos pouco significam, o que significa mais é a parte monetária, a parte material. E é isso que hoje manda nas relações, é a parte material. Quem oferecer melhores condições, isto é mais ou menos contratos como os atletas, os jogadores de futebol e assim. A equipa que o clube que der mais, pagar mais, é que fica com o jogador. E neste tipo de relações acontece o mesmo. O homem que der mais, que oferecer mais, é o homem com quem ela fica. Não interessa que tenha um equipamento mais bonito, não interessa que. Não interessa nada. Interessa só isso. Eu também, se fosse uma equipa de futebol, aquela que me oferecesse um contrato com garantias mais prolongadas e era para essa que eu ia. Uma que me oferecesse só um contrato de um ano. E elas fazem exatamente isso. E então, quando está em causa o casamento, e o casamento aí é muito importante para elas, importantíssimo, porque o casamento, o que é que normaliza logo e regulariza logo a situação delas aqui em Portugal. É, só o casamento, porque está noutra situação, depois de 3 meses têm que regressar ao país de origem. E só depois é que podem voltar outra vez, mas sempre só por 3 meses. Isso será sempre como turistas. Casando, obtêm a nacionalidade portuguesa, já poderão ficar aqui. E enquanto, a não ser que estejam a trabalhar e respondem para a segurança social. Aí, sim, mas com muitas burocracias pelo meio. Obtendo a nacionalidade portuguesa. Acaba-se tudo isso.
pode mesmo não estar a trabalhar, pode ficar e não pode ser expulsa. E a nossa sociedade está completamente virada ao contrário. Completamente virada ao contrário. Hoje já não há relações por sentimentos, por atrações, não sei. Mas as pessoas, a gente vê, eu vou dar um exemplo muito simples. Os passarinhos, os pássaros, as aves, os pinguins, os pardais, as andorinhas, acasalam para toda a vida. Por toda a vida. Se um morrer, aí sim é que há um problema. Mas acasalam para toda a vida. Contrariamente aos cães, então os cães nem se fala. Os cães é com tudo. E os cães não acasalam coisa nenhuma. Os cães é só mesmo para aquilo e acabou. Sejam irmãos, sejam pai e filho, filho e irmã. E pai, enfim. Mas as aves não. As aves é sempre, 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 sempre o mesmo. E os homens estamos a caminhar para aí. Estamos a caminhar para aí. Qualquer dia não há casais. Qualquer dia não há casais. Há ocasionais. Há relações, todas as relações passam a ser ocasionais. Quer dizer, estamos aqui enquanto quisermos. E depois logo se vê. É quase como. Olha, vamos comprar o. Eu vou comprar este relógio. Hoje gosto dele. Hoje parece-me bonito. Hoje. Mas daqui a um mês. Já estou farto dele. Vou comprar outro. Troca. E é assim que está a acontecer connosco. Parece que estão-nos a tornar materialistas demais. Não, por exemplo, eu apego-me a todos os animais domésticos que eu já tive. Eu apego-me muito a eles. Apego-me. Tenho sentimentos pelos animais, quanto mais pelas pessoas. Mas hoje em dia não acontece isso. E as mulheres são muito mais frias nisso. Muito mais frias. Insensíveis. Conseguem fazer coisas impressionantes. É que impressionam mesmo. Como é que têm a capacidade de transitar de uma relação para a outra assim, sem intervalo? Como é que se conseguem desfazer de um passado de uma maneira tão rápida e limpar aquilo tudo? Elas não têm nada que limpar, porque no fundo, elas nunca foram marcado, nunca foi escrito nada, por isso não tem que se apagar. Só se apaga aquilo que fica escrito. E elas não escrevem nada de propósito, aquilo está limpo sempre. Aquilo é como a tábua rasa de Platão, é mais ou menos igual. Quando acaba, mete-se outro chip e começa tudo de novo e o resto passou, já foi. Nem chateia mais. Há é que limpar as marcas todas da casa. Isso sim. Isso é uma preocupação que elas têm. É de marcar, de retirar todas as marcas da relação anterior. Que sejam visíveis. Mas é por uma questão de vista, não é por uma questão de decoração. Não. É só por uma questão visual. Que não gostam de verem as marcas do anterior. E pronto, apeteceu-me hoje falar disto. Nunca falei com ninguém. É a primeira vez que estou a tentar falar a ver se chego a alguns amigos meus. E é mais. Olha, seria uma conversa interessante entre Lucas, contigo. Teríamos aqui uma conversa muito interessante sobre isso. Lembras-te daquilo que a gente falou da Idanha? Daquela variável, daquela estrada que devia passar por baixo e não havia para evitar passar na rua como é que era? Aquela rua estreitinha que atravessa a Idanha, caramba. Oh, caraças. Pronto. Passar por ali, mesmo pelo interior, os caminhões
tudo passava por ali, os tratores e tudo era obrigatório. E nós falámos tantas vezes nisso. Quem se dirigisse, quem fosse, não, para não tivesse que ir para a Idanha, para não ter que ir por ali. E agora, e foi feito isso. Aquilo que nós já falávamos há tantos anos atrás, isso veio a acontecer. E claro que houve tantas coisas que nós falávamos, projetávamos e que aconteceram. As piscinas, essa estrada, aconteceram algumas coisas curiosas e falávamos muito sobre isso. Bons tempos. Era nesses tempos que ainda pensávamos, sabes? Não tínhamos telemóveis. Quando estávamos na mesa do café, estávamos sempre a conversar, sempre a trocar ideias. Agora não. Agora, quando estão na mesa do café, estão caladinhos e cada um está agarrado ao seu telemóvel. eu, eu morava, agora não moro, mas morava numa casa que tinha, onde eu passava muito tempo na varanda, apanhar sol, porque era bom, porque dava ali o sol, tinha o meu gatinho, fazia-me companhia, estava ali, ia beber uma cervejinha, ia ver, via as pessoas passar, e à minha frente estava mesmo uma casa de hambúrgueres. Uma esplanada grande, tinha muitos clientes, e dessas conhecidas. E ia para lá muitos casais, sabes? A malta nova gosta muito de hambúrgueres. Aquilo é uma droga quase para eles. E então eu cheguei a assistir a situações destas. Dois casais que se combinavam encontrar lá para comerem um hambúrguer, obviamente. E o local de encontro foi exatamente lá. Chegou um casal sentou-se um de um lado da mesa, outro do outro. Sentaram-se, o que é que fizeram a seguir? Conversaram? Não. Então se eles nem em casa falam, iam falar ali? Não. Cada um no seu telemóvel. Só levantaram a cabeça para quando os outros cumprimentaram os outros que chegaram. O outro casal que chegou. E o que é que acontece? O outro casal senta-se e faz exatamente o mesmo. Quatro pessoas, quatro amigos que estão na mesma mesa e nem sequer conversam uns com os outros. Conversam com os telemóveis. Ou com outras pessoas que estão lá. Em vez de falarem com as pessoas que estão ali, que são as mais próximas e as mais íntimas deles, conversam com outras. E depois só levantaram a cabeça aos quatro quando o funcionário foi lá perguntar o que é que iam comer. Aí, sim, foi o único momento. Chegou a comida, comeram, mas também não falavam. E nós estamos a transformar numa sociedade muito esquisita. Mesmo muito esquisita mesmo. E eu digo-te uma coisa, ao Lucas e ao Barreira, ou todo esse pessoal, infelizmente já tivemos alguns nossos amigos que já faleceram. A vida é cruel, é muito cruel. E digo-te uma coisa, a gente pensava sempre assim, gostava de viver mais para a frente, que ia ser muito melhor, mas olha que não, olha que não. A coisa está-se a tornar muito complicado para os jovens de hoje. Muito, muito complicado. Mesmo muito complicado. E o futuro que vem aí, não sei não. Acho que nós, mesmo assim, ainda tivemos a sorte de apanharmos uma fase mais ou menos boa. Acho que a que vem aí a seguir é muito, muito pior que a nossa. E nós pensávamos ao contrário, na altura, mas se calhar, olha, nós ainda tivemos sorte, ainda apanhámos uma altura boa. No nosso tempo ainda havia princípios, sentimentos, amizades, a sério. Hoje não há nada disso. Nada. Vivemos numa sociedade vazia de sentimentos. Despegada completamente. Despegada. E nós ainda tínhamos princípios, ainda sabíamos pegar num lápis e fazer contas, e escrever à mão, e fazer essas coisas todas, e pensar. Porque nós tínhamos que pensar, não é? Nós só tínhamos os livros para ler
e tínhamos que decorar o que estava nos livros. Hoje não há livros. E eles não decoram nada porque está ali. Então, se eles têm a resposta ali à frente, vão agora chatear a cabeça para quê? Então, agora tem a inteligência artificial que sabe mais que os médicos, sabe mais que os advogados. A inteligência artificial sabe mais de medicina que os médicos, sabe mais de direito que os próprios advogados. E até os juízes recorrem a isso. Sabe mais de tudo. Então, para que é preciso vir? Tu vais à inteligência artificial e perguntas qual é o artigo que. O crime qual é o artigo? Eles dizem-te logo ali, um segundo, já te estão a responder. E eu já os testei, isso é que é mesmo. É impressionante. Eu pego num artigo qualquer que eu conheço do 1000 e tal, do Código Civil, e pergunto a eles, à inteligência artificial, o que é que diz esse artigo, e eles respondem-me imediatamente. Eu tenho dúvidas, não sei bem qual é que é o artigo. E eu sei que isso é crime, sei que isso, mas não sei bem qual é que é o artigo que incrimina isso. E então eu vou à inteligência artificial e digo, qual é o artigo que incrimina esta prática ou este tipo de ação? Ele diz logo. É impressionante. Por isso, essas classes, os advogados, os médicos, isso não querem que a inteligência artificial esteja disponível para o cidadão comum. Porque, obviamente, que muitas consultas que as pessoas iriam ter com advogados só para ver se havia ali motivo para o processo ou não, só isso já se paga. Só isso já se paga. Então agora evita-se isso com a inteligência artificial. E tu, quando estás a tomar um medicamento ou um médico, acredita numa coisa. Tu estás sentado em frente de um médico, vais dizendo os sintomas e ele mete a inteligência artificial logo. Põe lá os sintomas e a própria inteligência artificial encaminha. Eles já fazem isso. Os advogados fazem isso. Porque a inteligência artificial não foi feita por uma pessoa. Aquilo foi feito, cada área, ou melhor, todas as áreas, foram por pessoas, pelos melhores, dos melhores. Olha, eu há dias estava a ver televisão. Quando tive conhecimento da morte, creio eu que foi de Fernando Mamed. Creio eu que foi, Fernando Mamed. Ouvi aqui, na televisão, a anunciar a morte dele. E eu disse assim, agora vou testar a inteligência artificial. Vou ver até que ponto é que a inteligência artificial está mesmo atualizada e eu perguntei-lhes quem foi Fernando Mamed. Bem, eles fizeram uma descrição completa do Fernando Mamed. Completa. Completíssima. E depois, mas não me disseram só quem foi, mas não me falaram em mortes, nem nada. Não falaram que já tinha falecido, não disseram nada. E eu disse assim, e depois eu voltei e disse assim, mas Fernando Mamed ainda continua, ainda se dedica ao atletismo ou na prática, como na área, treina ou assim, não falei em morte também. E eles, foi aí que eles disseram, não, Fernando Mamed faleceu exatamente hoje, não sei que, ou ontem, que era assim. Então, incrível. Incrível. E nós, estás a ver? Tivemos que marrar tanto, pensar tanto, ler tantos livros, tirar tantos apontamentos. Até éramos obrigados a escrever com canetas a tinta, com tinteiros à frente, ficámos com as mãos todas sujas de tinta e o caramba. E hoje tudo é diferente. Os miúdos hoje nem sequer sabem pegar numa esferográfica, num lápis, nem sequer sabem escrever. E nós ainda na preparatória já éramos obrigados a fazer aquelas figuras geométricas, geometria com tinta da China, lá com
que aqueles aparelhos, que agora já nem me lembro do nome disso, pá, com fazer aquelas linhas e aquelas coisas todas, que era uma coisa incrível. Como é que eu ia fazer hoje isso? Quem? Quem é que vai fazer isso? Está completamente. Nós estamos. A nossa sociedade, nesse aspecto, nesse e em muitos. Olha, no emocional, que acabei de falar, relações emocionais. É outro. Esses são os dois principais atualmente. E a medicina e a falta de assistência médica, que é uma coisa impressionante também. Não sei como é que um país que gasta milhões e milhões, o mundo que gasta milhões e milhões a matarem-se uns aos outros em guerras estúpidas, em vez de tentarem salvar vidas, matam as pessoas. E podiam, esse dinheiro dava para salvar toda a gente e matar a fome de toda a gente do mundo. É impressionante. Pronto. E foi um pedacinho. É como se estivesse a falar com o meu computador, com o meu telemóvel. É a mesma coisa. Só que não recebo uma resposta do lado de lá, mas imagino qual seriam as respostas, porque eu conhecia muito bem os meus amigos e as pessoas com quem eu falava. Mas é para dizer isso. E basicamente eu decidi falar aqui um bocadinho, exatamente por causa dessa coisa de serem, da falta de sentimentos que há, das relações emocionais, que já não existem, da maneira como as pessoas são descartáveis e atiradas fora. É que são completamente tiradas fora. É como rasgar uma folha de um. Estás a escrever um poema ou estás a escrever uma coisa qualquer, aquilo sair mal e tu rasgas e rotas e mandas para o caixote do lixo. É assim que se faz hoje com as pessoas. E pegas logo noutra folha nova e começas a escrever. Não corriges o erro que cometeste. Não corriges. Nós tínhamos que corrigir, não era? Tínhamos que apagar e corrigir, mas continuávamos com a mesma folha. Recuperávamos a folha. Hoje não se recupera nada. Hoje deita-se logo fora. Logo. E é isso que me preocupa. Estamos-nos a tornar num país tão insensível, com pessoas tão insensíveis, que é uma coisa impressionante. É impressionante. E, e foi isso que me levou a vir aqui desabafar um bocadinho, porque isto é um desabafo. Isto é um desabafo. Ver a insensibilidade que hoje se verifica no aspecto emocional, nas relações humanas. Não há já humanismo. Não há sentimentos entre as pessoas, mesmo dentro das próprias famílias. Se um é colocado de parte, fica lá, ninguém pode morrer que ninguém dá por falta dele. E eu sei do que estou a falar. Pode morrer, ninguém dá para a falta dele. E, e antigamente não, era completamente diferente. Havia a família. Hoje já não há família. Hoje há um conjunto de pessoas que estão ali, mas que hoje estão e amanhã podem já não estar. É claro que há sempre um que sai mal. Sempre. Eu não acredito que numa separação não haja sempre um que saia mal. Mas a mim o que me estranha é a facilidade com que as mulheres hoje conseguem trocar de parceiro sem qualquer tipo de. Pá, é incrível. Mas é verdade. Mas acontece. Infelizmente. Meus amigos, tenham muito cuidado com os sinais. Esses sinais que eu apontei. Não evitem que nas vossas casas aconteça isso. Telemóveis com o visor para baixo e andar com o telemóvel atrás. Evitem que isso aconteça, porque isso pode conduzir a coisas piores. E se isso for evitado
É claro que quando um está num sítio e outro está noutro, é impossível controlar, é impossível tomar conta disso. Mas pelo menos em casa, não. E então, cuidado com os filhos. Cuidado com os filhos. Cuidado com os telemóveis que se compram aos filhos. As redes que os filhos têm acesso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso tudo. As redes sociais podem ser úteis e têm muita utilidade, sem dúvida. Mas têm um prejuízo tremendo. Tremendo. Para o sentimento das pessoas. Qualquer dia são. Nós caminhamos mesmo para sermos todos robotizados. Qualquer dia é só robôs. Já não há humanos. Não há. Os humanos andam-se a matar uns aos outros, aos milhares. Estão a ser substituídos já por máquinas, mesmo na guerra. Qualquer dia já nem é preciso homens para combater. É só por máquinas. Mas o pior é no sentimento. Aí é que é pior. Era tão bom quando subíamos às árvores, quando andávamos aos pássaros e aos grilos, quando andávamos àquelas coisinhas do chão que a gente escavava, tinha lá uma batatinha na ponta e o caraças. Epa, como é que hoje os miúdos nem sabem de onde vem o ovo? O ovo que estão a vender nos supermercados, eles nem sabem o que é aquilo é. Eles devem pensar que aquilo é feito numa máquina, numa fábrica que faz aquilo. Eles sabem, nem imaginam. E caminhamos nos sentimentos a mesma coisa. Hoje em dia, a pior coisa que a pessoa pode fazer hoje em dia, mas isso digo eu, mas uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. É? Nós somos formatados, estamos numa formatação diferente desta malta de agora. Esta malta de agora nem se precisam de ser formatados, porque eles nunca chegam a ficarem marcados. Só é formatado quando há marcas. E, portanto, formatar é mais ou menos apagar. É. Estes, hoje em dia, não é preciso formatar nada porque também não ficam marcas nenhumas. Não ficam, não chega a ficar marcas. Nem no coração, nem no cérebro. E isso é preocupante. É muito preocupante. Um abraço, meus amigos. Se por acaso, se por acaso me encontrarem aqui, não sei, também não sei o que é que estou aqui a falar para isto, mas também não sei o que é que a seguir vou. Mas atenção, se por acaso algum mais novo, da nossa geração mais nova, me esteja a ouvir e ouça, evitem isso. Tenham muito cuidado. Nós somos muito mais importantes que isso. Merecemos muito mais que isso. Muito mais mesmo. E hoje não se dá nenhum valor às pessoas. Nenhum. Descartáveis. Completamente descartáveis. Vai uma, vem outra. Vai um, vem outro. E o pior é quando já se pensa nisso antes. Isso aqui é grave. E infelizmente está a acontecer muito. E as mulheres são tremendamente sádicas com isso. Muito, muito. São vingativas. Quando se chega a este ponto, dá para notar isso. Elas são muito mais vingativas que os homens. Muito mais. E ferem, insensíveis. E ferem, conseguem fazer o mal com uma insensibilidade tremenda. Parece não acontecer nada. É uma coisa impressionante. Meus amigos, tchau. Até sempre. E vamos ver se nos vamos encontrar. Espero bem que sim. Qualquer dia vou à Idanha. Ou qualquer dia vou para a Idanha. Ainda vou decidir isso. Um abraço a todos. Vamos dormir? Tem que ser. Já estou a falar há 1h09. Pronto. Foi uma conversinha de café. Não vi, mas tenho aqui. Por acaso não pedi, mas está aqui.
É do modelo, é daquelas mais baratinhas, não anda aqui beber bebidas muito caras, que isto não dá para isso. Olha, meus amigos, nós ainda tivemos a sorte de termos vivido numa época em que nos divertíamos entre nós de outra forma. Até jogávamos ao hóquei em patins, ao hóquei com os paus e inventávamos jogos. Inventar aquele jogo. Eu era muito bom nisso, pá. Aquele com pau, que depois. Como é que se chama essa porcaria? Eu era muito bom nisso. Depois corríamos, dávamos a volta de pedra em pedra e o caraças corresponde ao beisebol, ao desporto da América. A gente jogávamos a isso, era o Berlinde, era todos estes jogos, tínhamos o peão, tínhamos a troca de selos, a coleção de selos, a troca de selos e aquela coisa que íamos lá e tentávamos tirar aos outros e virar aquilo. Caramba, tínhamos coisas. Agora não, isto acabou tudo. Agora nem sequer sabem o que é um ninho. Nós então éramos especialistas em ir aos ninhos e conhecer os passarinhos todos. Olha, eu acho que trocando uma coisa pela outra, nesse aspecto a nossa foi muito melhor. E no nosso tempo havia amizades. Hoje a amizade está numa máquina. É ali que está a amizade. Não é ao lado. Não é na pessoa que está ao lado. É dentro da máquina. Ou do lado da máquina. É que está a amizade. É que está o. Sei lá. Eu hoje não sei se há sentimentos. Eu não sei o que é que uma mulher, quando troca um homem por outro homem, eu não sei, nem deve gostar de um, nem deve gostar do outro. É só por uma questão de mudar, de variar. Ou ver algum interesse material ali. Só pode ser. Não vejo outra maneira de que possa considerar isso. Porque não vejo mesmo. Bem, vou ter que acabar a conversa. Já que vocês não me dizem nada, estou aqui a falar para o boneco. Estou a falar para mim próprio, olha, estou aí. A falar para mim próprio. Lembrei-me hoje de fazer isto. É uma maneira de. Eu vivo só, não tenho ninguém. É uma maneira de eu fazer companhia a mim mesmo, sabes? Um abraço a todos. Sejam felizes. Façam por ser felizes. Hoje em dia tem que se fazer um grande esforço para se conseguir ser feliz. Um grande esforço. Até nisso. Até nisso. Um abraço a todos. Está bem? E um abraço à Idanha, claro. Um abraço à Idanha. Lucas, João Porto, malta toda de Idanha. Um abraço para todos vós. Está bem? Vilelas. Pirisca. Oh, Pirisca. Um abraço também para ti, pá. Desculpa lá. Eu não são tantos que eu não posso dizer. Se eu começasse aqui a dizer os nomes. E muitos dos nomes não me lembro assim de repente. Na verdade também é essa. Pronto. Um abraço a todos. Um abraço à Idanha. A todos os idanhenses. É essa grande terra. Esses grandes homens e essas grandes mulheres. Um abraço a toda a gente. Está bem? Vá. Até sempre. Até sempre, meus irmãos.